Estamos ao vivo novamente, mais um dia que nos fez o Senhor aqui na nossa devocional matinal e dando continuidade à nossa leitura e ao nosso tempo de devoção. Tá? Então, nós hoje faremos a leitura do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E você que está assistindo esse vídeo, independente de onde, quando, em qual plataforma, você pode estar assistindo. Opa, caiu aqui. Voltando. Você pode estar assistindo isso agora, né, ao vivo. Você pode estar assistindo isso no IGTV, mais tarde, ou outro dia, ou daqui a muito tempo. Você pode estar aqui assistindo via YouTube ou qualquer outra plataforma a qual futuramente eu postarei esse vídeo. Então, qualquer momento você esteja assistindo, que Deus te abençoe seu dia, que a presença do Senhor esteja no seu lar. E eu já peço para você fazer o que você precisa fazer, o que você pode fazer, na verdade, para ajudar esse canal a crescer. Então, se você puder, na verdade você pode, é só querer, curta esse vídeo, compartilhe. Se for no Instagram, salve o post, porque isso ajuda também a fazer o Instagram entender que ele é importante, ele vai abençoar vidas, tá? Compartilhe, comente, faça o que você tem que fazer. Se for no YouTube, se inscreva no canal. E aí, se for no Instagram e você ainda não tiver seguido o meu perfil, segue o perfil e esqueci de desabilitar esse alarme. E ajude esse canal a crescer para que alcance mais vidas. Que Deus te abençoe. E é isso aí, tá? Faça isso. Já logo de antemão, já curta o vídeo. Isso vai ajudar o vídeo a alcançar outras pessoas. E não vai gastar de você nem 5 segundos se você fizer tudo. Se você curtir, comentar e enviar e se inscrever no canal. Beleza, então vamos chamar a presença de Deus, vamos falar com o Pai, agradecer por esse dia, esse momento que Ele tem nos proporcionado. Eu tenho certeza que Deus ele tem um tempo bom, um tempo proveitoso para nós nessa manhã. Que Deus te abençoe, nos abençoe, que a presença dEle esteja conosco aqui e aí, e que ela nos conecte. O Espírito Santo que habita em nós, conecte-nos nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos em oração, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, pela vida, muito obrigado pela salvação que recebemos por meio de Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem moldado, Deus bendito, nossa mente, nosso coração, o Senhor tem nos instruído, nos ensinado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandes, ó Pai, ainda que para nós não pareçam, ainda que às vezes a gente nem perceba de fato o que é. Que coisas grandes são essas, ó Deus, mas cremos que o Senhor tem operado, Deus bendito, coisas grandes, porque o Senhor trabalha não só na conclusão, mas também no início, não só na colheita e na produção do fruto e na colheita, como também na semeadura. Então, às vezes, as coisas pequenas que vemos hoje, as coisas pequenas que vemos o Senhor operando hoje são só sementes das coisas grandiosas que o Senhor fará logo ali. Pai, então muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos dê olhos espirituais, olhos de fé, para contemplar a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça, Deus, manifestando-se em nossas vidas, para contemplar, ó Deus bendito, a vida e a beleza de tudo isso que o Senhor tem criado, tem feito, ó Deus bendito. Que o Senhor nos dê um coração convicto no Senhor, ó Deus amado, para enfrentar toda e qualquer adversidade, toda e qualquer oposição, ó Pai, e que nós venhamos estar firmes, ó Deus, como diz a Tua palavra, os Efésios, ó Deus amado, capítulo 6, a partir do versículo 10, ó Deus, que venhamos no Senhor revestir-nos, ó Deus amado, de toda a armadura de Deus, de toda a armadura do Senhor, para que no dia mau possamos ficar
firmes, Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor nos dê direção, nos dê estratégia, nos mostre o caminho, ó Deus bendito, preserve a saúde dos teus filhos, a de todos nós, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus bendito, venha tocar, ó Deus amado, nas pessoas deste planeta, Deus bendito. Nós ainda como igreja, Deus bendito, temos a responsabilidade de clamar, ó Pai. Então clamamos que o Senhor, ó Deus amado, acabe, ó Deus bendito, com tudo isso que a gente está vendo aí fora, ó Deus amado, em termos do que está acontecendo nesse mundo, ó Deus bendito, em termos de pandemia nessa época, ó Deus amado, e questões de saúde, questões econômicas, questões, ó Deus bendito, políticas, Pai, que o Senhor, que é poderoso, ó Deus bendito, venha com intervenção divina, Pai, e faça acontecer, ó Deus bendito, a Tua vontade, ó Deus bendito, sobre cada um, mas acima de qualquer coisa, que o Senhor, ó Deus bendito, use a Sua igreja nessa terra, ó Pai, porque nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a esta era, a este lar terreno, ó Deus bendito, a nosso lar, a nossa casa está nos céus, a nossa casa está no Senhor, ó Deus, na eternidade, Senhor, e por isso, ó Deus Santo e Poderoso, a nossa missão não tem nada a ver, ou melhor, não é que não tenha nada a ver, mas o nosso alvo, o alvo da nossa missão, o maior alvo da nossa missão não é, ó Deus bendito, para esta terra, é para a eternidade, ó Deus, é conduzir almas, conduzir vidas, Senhor, a Ti, para ter um relacionamento contigo que se eternize, ó Deus bendito, ó Deus amado, e que dure assim, ó Deus eternizado por todo o tempo que nos restar, Deus, por toda a eternidade, ó Pai. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor opere, ó Deus, dentro de cada um dos poderes, ó Pai, que o Senhor livre-nos dos homens maus, ó Deus bendito, de tudo aquilo que não provém do Senhor, de toda a corrupção, de toda a trapaça, de tudo aquilo, ó Deus bendito, que atrapalha o andamento, ó Deus, da sociedade, da vida, ó Deus amado, que o Senhor desperte os seus, ó Pai, que o Senhor desperte a muitos, ó Senhor, que o Senhor cumpra o Teu propósito, que o Senhor faça a Tua bondade reinar, o Teu amor, ó Deus, engrandecer-se, ó Deus bendito, sobre tudo e sobre todos, Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, abençoa, Deus bendito, o Teu povo, abençoa, Deus amado, as pessoas desta terra, ó Deus bendito, nos ajude como igreja a cumprir o Teu chamado, a cumprir o ID, ó Deus bendito, e a alcançar aqueles que não estão, ó Deus bendito, que não estão, Senhor, cobertos pelo Teu sangue, ó Pai. Deus amado, em nome de Jesus, toma nossos lares, nossas famílias, Senhor. Toma, ó Deus bendito, aqueles que já servem ao Senhor. Toma o ministério de cada um. Toma, Deus bendito, aquilo, ó Pai amado, que cada um foi chamado a fazer. Que o Senhor, ó Deus, dê direção ao Teu povo. Que o Senhor, ó Deus amado, cumpra o ministério, ó Deus bendito, ou melhor, cumpra a ministração, ó Deus bendito, através do Senhor nesta terra, através do ministério individual de cada participante, de cada membro do seu corpo, Pai, e que o Senhor, ó Deus bendito, faça conforme diz a Tua palavra, opere, ó Deus bendito, em nós, o Teu tanto querer como efetuar, e nos ajude, ó Deus bendito, a cooperar contigo, ó Pai, nos ajude a cooperar com o Senhor, para cumprir o Teu propósito, cumprir o Teu chamado em nós, ó Pai, que não passe, ó Deus bendito, de nós as oportunidades abertas pelo Senhor, ó Deus, para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir, ó Pai, que em todo tempo, ó Deus, coloquemos à frente de nós a Tua direção, a Tua palavra, ó Deus, o Teu Espírito, que eles em todo tempo, ó Deus bendito, direcione-nos, ó Deus, e que nós venhamos perceber, ó Deus amado, a orientação do Senhor, ó Deus, para que sejamos úteis, ó Deus, no tempo que nos resta aqui na terra, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que haja abundância também de bênçãos, ó Deus bendito, que haja prosperidade do Senhor sobre a vida do Teu povo, Pai amado, que o Teu povo não fique, ó Deus bendito, debaixo de jugo, debaixo de escravidão, ó Deus bendito, de dívidas, ó Pai amado, de enrolos financeiros, ó Deus bendito, de compromissos
firmados que mais atrapalham do que ajudam, ó Pai amado. Deus bendito, em nome de Jesus, que o Senhor faça com que os teus filhos, todos nós, teus filhos, ó Deus, sejamos verdadeiramente prósperos, ó Deus, e abençoadores nesta terra, ó Pai. Que o Senhor faça em nós, ó Deus bendito, jorrar um rio de generosidade, ó Deus, por onde nós andarmos, ó Pai, de maneira que não venhamos impor a nós mesmos limites ao fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, não venhamos impor a nós mesmos limites, ó Deus, para realizar e cumprir, ó Deus, com generosidade a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, ó Pai. Deus amado, seja em qualquer dispensação, em qualquer ministração, que o Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe e faça a tua boa vontade cumprir-se em nós. Pai, Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco neste momento devocional, durante todo momento de leitura, de meditação na tua palavra, que o Senhor fale conosco nesta manhã e que nós venhamos, ó Deus bendito, corresponder ao Senhor em todo o tempo. Muito obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, só para eu confirmar aqui, não dá para a gente fazer uma oração tão extensa, né, por enquanto. Quem sabe quando ele já tiver com... rapaz, todo mundo dormindo ainda. Ou, se não tá todo mundo dormindo, tem poucos no Instagram. Eita, deixa eu tirar aqui o... Esqueci de botar o não perturbe. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Esqueci de me preparar completamente. Agora sim. Então vamos nessa. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos falar sobre... agora o apóstolo Paulo vai entrar um pouco mais fundo, um pouco mais, de maneira mais direta no processo do que estava acontecendo lá dentro da igreja. Então, ele sempre começa criando alguns enquadramentos, fazendo algumas definições, algumas demarcações e preparações, vamos botar assim, as preparações para o que ele vai falar em seguida, e aí, nesse momento, ele começa a falar sobre um dos assuntos mais importantes, que é o que vai acontecer, na verdade, é o que é o que, de uma certa maneira, se repete ao longo de toda a carta. E vai falar sobre divisões. E aí começa assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer. Vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem me fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida,
Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, ou seja, Jesus Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, o grande dia, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Se queimar, não. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Eu vou repetir, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua astúcia, na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 3, será que hoje eu consigo tomar alguma nota? Até hoje eu não consegui. Vamos lá. Acho que vou fazer assim, peraí. Eu já costumo me estender nos momentos de leitura e meditação na palavra. Quando eu cismo de anotar, aí a coisa vai mais longe. Então, vamos ver, né, até onde a gente vai. Então, 1 Coríntios capítulo 3, e aí o texto sagrado diz assim, o texto sagrado está falando, como a gente viu, né, sobre as divisões na igreja, e começa falando, o apóstolo Paulo batendo bem forte numa questão muito importante. Ele diz, eita Jesus, é o sono. Ai, vamos lá. E aí ele diz o seguinte, ele diz, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então, aqui tem dois pontos muito importantes, então vamos dividir, né? Então, em primeiro lugar, no versículo 1, ele fala o seguinte, 1 Coríntios, versículo 1. Ele está falando, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele deseja falar com todos, né, que estão ouvindo, nesse caso específico, com os coríntios, como pessoas maduras na fé, como pessoas espirituais. Então, ele está dizendo,
Ele está demonstrando que o desejo dele era falar com pessoas maduras, né? Com pessoas espirituais. Por quê? Porque dessa maneira ele consegue, eita Jesus, eu fui escrever pessoas, eu escrevi pessoas espirituais, eu escrevi pessoais, né, só. Se quiser ir tomando nota, toma também. Então, o apóstolo Paulo, ele começa demonstrando o desejo dele de falar com aquele povo e como ele gostaria de falar com todas as pessoas que já têm um certo tempo na fé, como pessoas maduras na fé, como pessoas espirituais. Mas ele olha para aquele povo e ele diz: eu não tenho como falar com vocês como pessoas espirituais. Eu não tenho como falar com você como pessoas maduras na fé. Eu preciso falar com vocês como pessoas carnais, pessoas que são crianças na fé, crianças em Cristo. Então, isso demonstra, né, o desejo, né, do apóstolo Paulo, porque quando ele cita, ele fala quem eram os coríntios, ele fala que eram pessoas que tinham se enchido de Deus, pessoas que tinham um nível de devoção, né, grande, abençoado. Ele fala que eram pessoas que estavam buscando o Senhor, que aquele povo ali que estava na cidade de Corinto era de fato um povo que estava empenhado a ponto de o apóstolo Paulo reconhecê-los, dizendo que eles tinham todos os dons, né? Não lhes faltava um dom algum. Então é óbvio que ele esperasse que, sendo um povo que está tão refinado no uso dos dons, que está sendo usado por Deus e por aí vai, que ele pudesse falar com eles de uma maneira mais madura, de uma maneira mais espiritual, que ele pudesse realmente se dirigir a eles com assuntos mais profundos até. Mas quando o apóstolo Paulo ouve a situação que eles estão vivendo, ouve as decisões que eles tinham tomado, ouve a respeito daquilo que eles tinham passado, o apóstolo Paulo chega aqui no versículo 1 do capítulo 3, ele tem que dizer isso. Ele acaba dizendo: olha, eu gostaria de falar com vocês de uma maneira diferente, mas eu não posso, eu não tenho como falar com vocês como espirituais, como pessoas espirituais, como pessoas maduras em Cristo. Eu tenho que falar com vocês como crianças, como pessoas carnais. Por quê? Porque vocês ainda estão cometendo erros crassos, erros de pessoas que não têm profundidade em Cristo. E aí vale o alerta para nós. A caminhada cristã, ela é uma caminhada que exige de nós empenho, exige de nós desenvolvimento, exige de nós crescimento, amadurecimento. É tão importante isso que aos Efésios o apóstolo Paulo lhe diz que que nós já recebemos de Deus em Cristo todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas. Ele não está falando uma bênção, duas bênçãos, três bênçãos. Ele está falando que a gente recebeu todas as bênçãos. Então, o que nos falta para colocar as mãos, de fato, nessas bênçãos, para tomar posse dessas bênçãos? Nos falta maturidade. É como aquela criança que o pai chega e fala assim: olha, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você é dono dos meus bens, das minhas posses, dos meus carros, das minhas empresas, das minhas fortunas. Você é dono de tudo, porque você é meu filho, você é minha filha. E aí a criança com 5 anos de idade poderia assumir isso? Claro que não. Para começo de conversa ela nem ia saber o que fazer com tudo isso. Provavelmente ia usar como brinquedo, ia babar tudo. Eu penso no Isaac e no Josué aqui. Imagina, dar um carro na mão deles, o Josué ia babar tudo, ia querer lamber o volante, o banco, o câmbio.
Né? E o Isaac até ia se brincar um pouco mais, apertar uns botões, mas podia acabar causando um acidente, porque ele podia, sei lá, ligar o carro, conseguir ligar o carro e dar uma arrancada e acertar um muro. Então olha o perigo que seria dar bênçãos que exigem um nível maior de maturidade a alguém que ainda é uma criança. Então a nossa vida cristã, ela exige de nós amadurecimento, ela exige de nós um desdobramento em termos evolutivos. A gente não pode ficar estagnado, parado. Eu lembro muito daquela expressão que as pessoas gostam de usar, alguns pregadores usam, né, já há muitos anos isso, que fala, tem muita gente que fala assim, mas tá há anos no Evangelho e ainda tem comportamentos assim, cruciais que ele ainda não mudou. Comportamentos básicos mesmo, por exemplo, que são coisas terríveis, abomináveis diante de Deus. Então, pensa numa pessoa que mente, uma pessoa que faz fofoca, uma pessoa que engana as pessoas, uma pessoa que causa intriga, divisão no meio do corpo de Cristo, uma pessoa que, sei lá, rouba, adultera, está em fornicação, ou, sei lá, se deixa dominar pelas bebidas, né, alcoólicas e tudo, né, alcoólatra, como a própria Bíblia declara, e tantas outras coisas mais, algumas mais sutis, outras mais escrachadas, por assim dizer, mas pecados que todo mundo sabe que é errado de se fazer, mas a pessoa está ali o tempo inteiro. Uma coisa simples que as pessoas se apegam, né, a murmuração. E aí a pessoa está há anos na igreja, e aí tem alguns que tem a cara de pau de chegar e falar assim, mas Jesus disse que era pra gente vir como está. E aí sabe o que é interessante? A pessoa fala, não, tem que vir como está, mas ele em momento nenhum ele disse, permaneça do jeito que vocês estão. Ele fala, venham como estás, porque é ele que faz a obra, mas ele só faz a obra através do Espírito Santo e da aplicação que o Espírito Santo faz da palavra em nossas vidas, através do momento em que nós nos entregamos ao processo de transformação dele e permitimos que ele invada o nosso ser, ele tome posse de tudo, até porque ele é o dono, ele comprou, a nossa vida não é mais nossa. A palavra de Deus diz, inclusive até no próprio livro, nessa primeira carta aos Coríntios, que nós fomos comprados por bom preço, por preço de sangue, não foi com prata nem com ouro, mas com preço de sangue. E não somos mais de nós mesmos, somos de Cristo. Foi Ele que pagou o preço. Então, se somos dele, temos que dar total acesso a ele, temos que nos submeter a ele, submeter aos processos de Cristo, aos processos de Deus, para gerar amadurecimento em nossas vidas, crescimento. Então, não dá para ficar parado, não dá para ficar estagnado no lugar onde a gente está. A gente tem que avançar, foi para isso que Deus nos chamou. Se você está muito parado, na verdade, estagnado é uma palavra que até eu estava comentando isso na live que eu fiz com a minha esposa, no Papo de Casal, que assim, na verdade, estagnado ninguém fica. Porque se você está parado, você está ficando para trás, porque está todo mundo andando, o mundo está andando, o tempo está passando. Então, parar não é tipo como se eu estivesse numa corrida, onde a corrida já é ruim, né? Porque se você dá a largada e todo mundo sai correndo, você já ficou para trás, porque ficou parado. Só que, pensa assim, é como se você estivesse numa corrida, só que a corrida é numa esteira. Então, se você está andando, você já está ficando no mesmo lugar. Se você está correndo, você está conseguindo avançar. Se você está andando, você está no mesmo lugar. Agora, se você está parado, você está voltando. Porque o tempo não para, a vida não para, as coisas vão avançando, o mundo vai mudando. Então, tem que continuar avançando. Então, se você percebe que tem alguma área na sua vida que não está avançando como a palavra de Deus nos orienta, não está avançando como Cristo nos exige, nos demanda, como Cristo nos recomenda até, tem alguma coisa errada. Essa área provavelmente não foi entregue completamente para Cristo. Então, faz parte do processo a gente se lançar em Cristo e permitir que Ele nos amadureça conforme a nossa caminhada. E aí sim, venham como estáis, se entreguem ao processo e cresçam, se tornem cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o processo. Né?
Por que tem que ir como a gente tem que vir para Cristo, né? Ou a gente veio, né? Para quem já está em Cristo, nós temos que vir para Cristo como estamos, porque a gente não vai ter como limpar as nossas próprias mãos, a gente não tem como resolver as nossas próprias questões, os nossos próprios pecados. É Ele que faz isso. É Ele que muda a nossa natureza, nos dando a oportunidade de vivenciar o novo nascimento. E a partir disso, quando recebemos o Espírito Santo, temos a força, o poder dado pelo Espírito Santo para vencer a nossa carne, vencer os nossos desejos e mudar a nossa mentalidade, de uma mentalidade carnal para uma mentalidade cristã, com uma mente de Cristo, como a gente leu aqui já. Então, é sobre isso que ele está falando aqui. Aqueles irmãos, eles estavam com muitos dons, fazendo muita obra, pregando o evangelho, mas olha isso, estavam com divisões no meio do corpo. Divisões no meio do corpo. Então, repara, o apóstolo Paulo, quando olha para isso, ele fala, gente, vocês estão errados, vocês estão se comportando como carnais, vocês estão criando uma divisão, que é uma das coisas que Deus mais abomina, aquele que faz dissensão, de causa divisão no meio dos irmãos. Vocês estão fazendo coisas que vocês não deveriam fazer nem enquanto ímpios. Né? Então, ele está falando, eu não tenho como falar com vocês como espirituais. E aí o apóstolo Paulo vem e dá uma chamada neles lá, de praxe. Tiago, seja bem-vindo, né? Eu estava aqui envolvido na mensagem, né, para não perder o ponto, mas eu vi você entrando aí e está comentando aí, que palavra, puxão de orelha no café da manhã. Rapaz, é assim, é a palavra, né? Na verdade é a Bíblia que está aqui para nos ajudar a aprumar os nossos passos, guiar, né, a nossa direção, e esse é o propósito é amadurecer. Enquanto a gente estiver parado, sem caminhar, a gente está perdendo tempo. E tempo é vida, né? Eu já falei sobre isso aqui no meu canal, já falei sobre isso aqui no meu canal, que existe aquele velho ditado, né, antigo ditado que diz que tempo é dinheiro. E na verdade tempo não é dinheiro, porque dinheiro, se você perder, você consegue recuperar ele. Você perdeu R$100 hoje, você pode trabalhar um pouco mais e ganhar esses R$100 amanhã, fazer um bico, um extra, sei lá o que. Você consegue recuperar esses R$100 além do que você já ganharia. Agora, se você perde um segundo, não tem jeito. Um segundo que você perdeu é um segundo da sua vida que não volta mais. Então, tempo é vida. A gente não pode nos dar ao luxo de perder mais tempo. Por isso que a palavra de Deus nos mostra, na verdade o apóstolo Paulo nos dando a recomendação, que nós deveríamos remir o tempo, ou seja, aproveitar toda e qualquer oportunidade para transformar cada segundo em algo valiosíssimo. E para nós que somos cristãos é uma coisa muito mais poderosa, muito mais com um nível de responsabilidade muito maior, porque quando a gente perde um segundo, a gente não está perdendo só um segundo na nossa vida, a gente está perdendo um segundo do propósito de Deus, ou um segundo de avanço dentro do propósito de Deus que Ele confiou a nós. Então, às vezes, um segundo que a gente está perdendo, além de ser um segundo da nossa vida, da nossa história, é um segundo da vida de alguém que já poderia estar em Cristo e não está através poderia estar em Cristo através da mensagem que Deus colocasse na nossa boca, mas não está porque nós perdemos tempo. Então, uma das maiores, eu vou falar sobre isso aqui em algum vídeo aleatório aí, eu não sei, talvez eu grave uma série, um vídeo, acho que eu vou gravar uma série sobre isso, porque é muito assunto. Mas a maior estratégia que o inimigo usa ao longo de todas as eras, desde Adão e Eva, para poder atrasar as pessoas e afastá-las de Deus e afastá-las, assim, porque o inimigo ele tem dois objetivos. Se ele não conseguir, o primeiro e o mais importante é levar o ser humano, o máximo de seres humanos possíveis com ele para o inferno. Esse é o primeiro objetivo do diabo. Tem gente que acha que o diabo vai estar no inferno com um tridente lá, espetando todo mundo, torturando. O diabo vai estar no fogo junto com quem for com ele. Na verdade, o inferno, né, o lago de fogo,
ele foi construído, ele foi criado para o diabo e os seus anjos, diz as Escrituras. Não foi para seres humanos, não foi para nós. Só que ele, como ele está furioso, né, pela condenação que ele recebeu, e ele quer estragar os planos de Deus de qualquer maneira, já que ele não conseguiu tomar o lugar de Deus, o que ele faz? Ele se empenha em levar o máximo de pessoas possível com ele. Então, o que ele faz? Ele tem dois propósitos principais. Primeiro, e o que ele tem mais gana de realizar, levar o máximo, levar você, levar a mim, levar o máximo de pessoas possível para o inferno com ele. Levando a gente a pecar, a não reconhecer a Cristo, a nos afastar, a achar que a gente está seguindo a Cristo e está indo por outro caminho. Ele tenta fazer de uma série de maneiras, moldar a imagem dele em nós, para que quando Deus olhar para nós, olhe como se veja a Ele, não a nós, e não consiga nem manter um relacionamento de fato. Então, assim, ele está fazendo o possível para nos afastar de Deus, não só nessa era, não só nesse tempo, enquanto nós estamos aqui na Terra, mas por toda a eternidade. Esse é o propósito dele. Esse é o propósito dele, principal. Só que ele tem um propósito secundário. Tem pessoas que ele pode até não conseguir. E ele sempre atua trabalhando nas duas esferas. Ele pode até não conseguir levar alguém para o inferno, porque pode não conseguir fazer com que a pessoa se afaste, renegue a Cristo, rejeite o Espírito Santo, se afaste de Deus, né, apostate da fé. Ele pode até conseguir que alguém não faça, né, que alguém não se afaste de Deus. Mas se ele não conseguir isso, ele pelo menos vai tentar, com o máximo de forças que ele puder e o máximo de armas que ele tiver à disposição, fazer com que essa pessoa se distraia. Que essa pessoa fique distraída a vida inteira. E distraída com um monte de atividade, com um monte de questões, um monte de pessoas, um monte de tarefas, um monte de problemas, para quanto mais distraída ela ficar, menos ela dê foco no propósito de Deus, no propósito que Deus confiou a ela, e mais pessoas não sejam alcançadas, né? Um número maior de pessoas não sejam alcançadas por essa pessoa que está distraída. Então, às vezes ele vai estar sempre tentando levar a mim e a você, mas se ele não conseguir isso, ele pelo menos não quer que a gente cumpra o papel que Deus nos colocou para cumprir aqui na Terra, que é alcançar outras vidas. E ele vai tentar nos distrair, vai tentar fazer a gente perder tempo, porque perdendo tempo a gente vai acabar não levando a mensagem da cruz para alguém que precisa e que poderia estar com Cristo. Então é uma responsabilidade muito grande, não é só sobre nós. Aliás, tem uma canção que diz que nunca foi sobre nós. Não, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele e sobre o que Ele quer fazer através de nós. Né? Sobre o que Ele quer fazer através de nós. Amém? O Tiago está falando ali, não tinha essa perspectiva do estagnado. Realmente não podemos parar ou vamos ficar para trás. É isso aí. A gente precisa avançar o tempo inteiro, porque senão uma pessoa que sobe até a metade da escada rolante e para, acho que ela não vai ter um fim muito legal, não. Vai causar um acidente aí complicado, né? Complicado. Então, vamos avançar em Cristo. E esse é só o primeiro versículo. Deixa eu ver que horas são, para a gente poder estar certo. Então, vamos para o segundo, pelo menos, porque aí eu concluo isso. O fato é que isso é a base, né? Esses dois primeiros versículos são a base de todo o restante do capítulo que a gente leu. Então, é importante a gente entender bem a base, o fundamento, para conseguir compreender um pouco melhor o que vem logo depois. E aí ele diz o seguinte no versículo 2. No versículo 2 ele diz: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. E isso é uma verdade muito importante, uma verdade... Gente, é a segunda vez que eu me deparo com essa verdade. A primeira vez foi em outro contexto, foi em outro versículo.
que é uma verdade, na verdade assim, não é que é a segunda vez que eu me deparo com essa verdade, é a segunda vez que eu me deparo com esse texto após receber a revelação do Senhor do que eu vou falar a seguir, né? Que é o seguinte, está falando sobre a maneira como a gente deveria, como pessoas que estão amadurecendo na fé, falar e lidar com outras pessoas também no caminho, na fé, na jornada. Então, repara, ele diz assim, ó, dê-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. O que acontece aqui? O apóstolo Paulo, ele é de uma sabedoria muito grande, ele tem muita maturidade na fé, né? Então, o que ele está ensinando para a gente é que a gente deve administrar aqueles que estão ao nosso redor a porção da verdade que eles estão aptos e são capazes de gerenciar, capazes de compreender, capazes de entender. Porque se a gente tentar dar algo maior, vai causar uma indigestão neles, vai causar problema. Ou eles não vão entender, ou vai ser difícil, vai ser jogar palavras ao vento, ou então pode levar essas pessoas para um estado de confusão que a gente não consiga talvez até recuperá-las. Porque cada pessoa tem o seu tempo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo de maneira bem específica, na verdade não é exatamente o que ele está ensinando, ele está ensinando com exemplo, né? Ele não está explicando isso, mas ele está falando o que ele fez e nos dando exemplo, nos ensinando através do modelo que ele está empregando. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nós devemos falar com as pessoas de acordo com o nível de maturidade que elas se encontram. Porque se a gente tentar falar fora desse padrão, fora desse parâmetro, a gente pode acabar gerando problema. Pensa, o que ele está dizendo aqui, dei-lhes leite no alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. E logo antes, no versículo 1, ele diz que ele falou com eles como a crianças em Cristo. Então percebe o seguinte, imagina um bebê recém-nascido. Imagina você pegar um pedaço de carne vermelha e colocar na boca de um bebê, enfiar a goela abaixo. O que vai acontecer? No primeiro momento, provavelmente o bebê vai engasgar, né? Agora, se essa carne descer, né, pelo trato, como é que chama? Descer até o estômago, né, pelo sistema digestivo ali, e chegar lá nas vias de fato, provavelmente isso vai dar problema para a criança, porque ela não está preparada para esse tipo de alimento. Ela não tem condições de gerenciar, de lidar com aquilo. Então, você dá um alimento sólido, um alimento avançado demais, aí trazendo para o contexto que ele está dizendo, né, uma palavra, um ensinamento, uma instrução avançada demais para alguém que ainda não tem maturidade para lidar com aquilo, vai gerar mais problemas para a vida daquela pessoa do que gerar crescimento e amadurecimento e benefícios. Então, a gente tem que aprender a discernir isso. Então, são duas coisas importantes aí. O primeiro é entender que a gente deve falar... entender que a gente deve falar com cada pessoa de acordo com o nível de maturidade dela. E, em segundo lugar, ter a sabedoria para discernir qual é o tipo de conteúdo, de mensagem e como a gente deve, que a gente deve entregar para aquela pessoa e como a gente deve fazer isso. Para que isso seja de uma maneira mais efetiva possível, né? Porque é o que eu já falei aqui, falei inclusive numa devocional passada, a comunicação eu transmitir uma ideia que está na minha cabeça para a cabeça de outra pessoa de maneira mais fiel possível, para que ela consiga representar na mente dela quase igual ou igual o que está na minha mente. Só que como eu estou comunicando, eu tenho que passar a mensagem da melhor maneira possível, que se conecte e se encaixe no modelo de mundo daquela pessoa. Então, seria mais ou menos o seguinte, eu pegar, para entender como é que essa questão da maturidade, né? Tirando o exemplo da criança, né, lá, do bebê comendo carne vermelha, vamos trazer, por exemplo, o contexto do aprendizado. Pensa você, uma criança que acabou de entrar
Por exemplo, na classe de alfabetização, na antiga classe de alfabetização, que agora acho que é o primeiro ano, a criança está aprendendo ainda letra A, letra B, letra C, e aí daqui a pouco passa um tempinho, ela já está começando a juntar, fazer o ba, be, bi, bobu, e aí eu chego para ela e falo assim, olha só, hoje a gente vai falar sobre gramática, a gente vai falar sobre, sei lá, morfogenética, não, morfogenética, nem sei se é isso. A gente vai falar sobre a epistemologia do... Cara, não vai funcionar, entendeu? Chegar e falar assim, ó, vamos hoje estudar análise sintática, tá entendendo? Imagina. É sobre isso que o apóstolo Paulo está ensinando a gente. A criança ali, quando ia começar a falar de análise sintática, por exemplo, morfogenética, cara, não tem nada a ver com morfogenética. Jesus da glória. Morfologia é uma coisa, morfogenética é outra coisa completamente diferente. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo está tentando ensinar pra gente, através do seu exemplo, que é como se a gente chegasse ali para uma criança que está aprendendo babebi, bobu, e eu falar, vamos falar sobre análise sintática agora, para poder tornar as coisas um pouco mais interessantes? E a criança vai falar assim, o quê? Não sei o que você está falando. E eu posso falar, e no fim das contas vai fazer o menor sentido. Pode deixar, inclusive, a criança traumatizada. O português pode fazer com que a criança se sinta a pior das crianças do mundo, a mais burra, a mais ignorante, a mais incapaz de aprender. Ou pode fazer simplesmente com que ela ignore completamente o que a gente está falando e continue no caminho dela, né? Então, a gente precisa buscar em Deus a sabedoria para discernir com quem a gente está falando, em qual nível essa pessoa se encontra nesse momento e como a gente deve falar para alcançar o maior nível de efetividade na comunicação, para que encontre assim o resultado desejado. É por isso talvez que o sábio rei Salomão, quando escreve os provérbios, ele diz em 2 versículos que aparentemente parecem até contraditórios. Ele diz em um versículo assim, que a gente não deveria responder ao sábio segundo a sua... Não deveria responder ao tolo segundo a sua tolice, para que ele não se ache sábio aos seus próprios olhos. E aí depois ele fala que nós deveríamos responder ao tolo conforme a sua tolice, para que ele se coloque no seu lugar, alguma coisa assim, eu não lembro. E aí parece meio contraditório, mas o que ele está querendo dizer é exatamente isso, né? É uma forma diferente de expressar. O que ele está dizendo é o seguinte, não leve os tolos a sério demais, a ponto de uma pessoa que está falando tolices para você, está falando coisa que não tem nada a ver, que não tem pé nem cabeça, e você vai levar isso a sério, vai querer argumentar e contra-argumentar e colocar os seus pontos e fazer uma explicação elaborada para que ele entenda e vai discutir, vai brigar e tudo. No fim das contas, a pessoa que está do outro lado vai se achar o super inteligente que te deu uma volta, te enrolou. Ou então vai achar que você que não sabe de nada da vida, entendeu? Que você que é o tolo que está tentando falar de coisa que ele não entende. E, por outro lado, tem o caso também aí ele fala, né, para não falar segundo a tolice dele, por quê? Que aí é o caso de, por exemplo, uma pessoa começa a falar as tolices lá e falar bobagem, escarnecer, uma série de coisas que não edificam, e você acaba indo na mesma onda, sabe? Usar os mesmos artifícios, né? Então pensa, eu não vou nem falar de uma conversa de zombadores, escarnecedores, mas pensa o seguinte, uma pessoa começa a conversar com você, e aí, de repente, essa pessoa começa a te atacar. Ela perdeu os argumentos, ela não tem o que fazer, aí ela usa a tal da estratégia do ad hominem, que é a estratégia de argumentação suja, na verdade, que diz assim, no momento que você não tem, no meio de uma argumentação, se você quer vencer a argumentação, não pense nos argumentos, pense em como atacar a pessoa que está falando com você, para que ela fique desacreditada, para que ela fique desestabilizada em primeiro lugar, e para que ela também fique desacreditada pelos demais, a ponto dela não conseguir mais argumentar. E aí você consegue vencer meio que, né, no jogo sujo. Tá? E aí imagina que você está conversando e a pessoa começa a partir para esse lado, a te atacar, a dizer que você é isso, você é aquilo outro, tal, não sei o quê. Responder ao tolo segundo a tolice dele seria você fazer a mesma coisa. Você ir
conversa do tolo e começar a atacar ele também. Aí você também perde a razão. E provavelmente ele vai usar isso contra você. Né? Então, é justamente esse o ponto. Você ter a sabedoria e discernimento de não entrar no jogo de quem está falando com você. Discernir quem é quem. Quem é tolo, quem é sábio, como eu posso falar com cada um de acordo com o nível de maturidade de cada pessoa. Amém? Então, 2 aprendizados, na verdade, alguns aprendizados poderosos para nós nessa manhã. Estamos encerrando, já ficamos um tempo muito bom aqui, um tempo agradável juntos. Tivemos a participação aí de algumas pessoas. Pena que eu acho que o Thiago caiu aí no meio do processo, nem consegui ler o texto com ele ainda online. Mas se ele ver isso depois, Thiago, se você for ver esse vídeo depois, seja aqui no IGTV ou seja no YouTube, que Deus te abençoe, obrigado pela participação. E vamos nessa. Então, hoje conseguimos de novo, como no primeiro capítulo, avançar até o 2º versículo. E foi muito produtivo, muito proveitoso. Continue lendo o texto, leia, baseado no que a gente comentou, no que a gente estudou e se aprofundou agora nesse período devocional da manhã. Continue lendo o texto do 3º capítulo de 1 Coríntios e com certeza você vai aprender novas coisas e vai ter novos entendimentos aí do Senhor para a sua vida. Okay? Então, vamos falar com Deus. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Peço que você curta esse vídeo, comente, compartilhe. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de trazer à tona, alguma coisa que não foi falada no texto porque a gente não conseguiu chegar lá, e você tiver dúvida e quiser saber como é que funciona e algo parecido, me fala que aí eu vejo como é que eu faço para te responder, ou no comentário, ou num outro vídeo, tá bom? E se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal. Se você está assistindo no IGTV, siga o perfil. Se por acaso você cair de paraquedas aqui, tem muito conteúdo já postado aqui, acho que vai tenho certeza que vai abençoar a sua vida se você se abrir para isso. E vamos nessa, vamos falar com o Pai. Também que as crianças já acordaram, já estou ouvindo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que tens feito, te agradeço por estes momentos tão preciosos na tua presença nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor, Deus bendito, nos dê vida em abundância, conforme a promessa que o seu próprio Filho Jesus Cristo nos concedeu. Que haja, Deus bendito, em nós, como disse o Senhor Jesus Cristo, um rio de águas vivas a jorrar. Ó Deus, essa água viva é a palavra do Senhor, é a ministração do teu Evangelho, para que economizemos, poupemos, venhamos a transformar o nosso tempo, ó Deus, em tempo proveitoso, útil, não só para nós, mas para todos ao nosso redor e para o Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia pleno, cheio da Tua presença, Deus bendito, para a glória e honra do Teu nome. Eu te agradeço e te peço, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida. E vamos nessa amanhã, se Deus quiser, se permitir, tem mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.